vocês adivinhem a respeito de que vai ser a minha próxima entrevista. Chocolate. Muito bem, eu sabia que podia contar com a sua extraordinária percepção de alimentos. Willem, mostra aqui. Olha o que tem. Queijos. Queijo. Olha que beleza. Esse grandão eu vou dar como prêmio a pessoa mais ignorante que tiver hoje aqui. Farei uma série... Olha aí, todo mundo... Sou eu! Que fome que vocês estão, meu Deus do céu. Eu vou conversar com o mestre queijeiro Disney Cristione. Disney ou Disney? Como é seu nome? Meu nome é Disney. Disney. O seu pai era fã do Pato Donald? Rapaz, essa é uma história muito antiga e bem complicada. Não tão antiga assim, porque você também não chega a ser um ancião. Mas não. Não, imagina. Vamos lá. Bom, como é que surgiu esse nome? Aconteceu por causa de uma confusão que meu pai fez quando foi me registrar no Registro Civil de Marília. Acontece que a minha mãe queria que eu me chamasse Reinaldo. E a minha avó materna queria que eu me chamasse Ney, em função de o Dr. Ney tê-la salvado numa cirurgia complicada. Ney. E meu pai... Contam que meu pai chegou no cartório e disse o seguinte: a minha mulher quer Reinaldo, mas a minha sogra, ela Disney. E o cara perguntou, do que? Ele falou, Cristione. Ela Disney Cristione. E ele na hora não corrigiu, ele não viu na hora? Na verdade, essas essas coisas acontecem e acontecia muito antigamente nos cartórios. Os imigrantes italianos sofreram muito esse tipo de comportamento dos oficiais de cartório. Porque o pessoal não sabia falar direito o português e o pessoal, acho que abusava um pouco. Mas também tinham alguns pais que já iam registrar o filho naquela euforia, chegavam bêbados. E aí tem várias pessoas chamadas Alzo. Seria Osvaldo, Alzo. E o cara escreve Alzo, não é? E tem a história famosa do japonês, que queria botar um nome bem brasileiro, falou pro rapaz lá, pro Gambelhão. Não, na Kombi eu não conhecia, mas ele disse, eu quero dar nome brasileiro, que nome bem brasileiro? E você falou, Sugiro Paulo. Ele falou, Sugiro, ótimo, conheço Sugiro. Então você ficou Disney. Mas pior ficou o tio da minha mulher, que se chamava Pancrácio. Como era? Pancrácio. Pancrácio, realmente. E aí não pode dizer que a culpa é do tabelião de quem registrou. Né? E você inventou um nome também no pré-vestibular? Como é que é isso? Não. Inventou um outro nome? No pré-vestibular. Rapaz, tá me lembrando de uma coisa importante. Mas se eu lembro, como é que você não vai lembrar? Acontece, isso aí é a história do estudante desconhecido, não é verdade? O problema é o seguinte, na minha família todos me chamam de Ney. Sim. E até hoje a minha mulher me chama de Ney. Poucos sabem que o meu nome é Disney, os mais íntimos. Ocorre que depois que eu me formei em contabilidade, eu era muito pobre e não podia pagar a escola, o curso pré-vestibular. Naquela época havia um curso muito importante chamado Castelões. Mas eu tinha o dinheiro para me matricular. Então eu me matriculei com aquela intenção de ficar na última carteira, escondido lá atrás na classe, e dei o meu nome de Ney para todo mundo. E todo dia 5, o professor Tolosa ia lá para frente. Tolosa também é um bom nome, Tolosa. O professor Tolosa ia e lia a relação dos devedores para passar na secretaria. E por 6 meses, ou mais, nem me lembro mais, eu fiquei angustiado ouvindo o meu nome, Disney, passe na secretaria. E eu me tocava, ficava humilhado, mas não podia fazer nada, não tinha dinheiro para pagar a escola. E era Ney para todo mundo.
E com isso... Então não sabiam que você era o Disney. Não sabia que eu era o Disney. Ney. Era o Ney. E conclusão, o Disney que era o caloteiro, né? Sim. Justamente. E aí eu e mais 4 amigos que éramos unidos e tentamos a faculdade de Direito lá do Largo do São Francisco. E nenhum passou. Nós 5 levamos essa. bomba. E como fazer, João, para no segundo ano fazer tudo igual? Não dava. Já ficaria descoberto, não é verdade? É claro. Então eu convenci os meus amigos que nós deveríamos estudar cada dia na casa de um. E assim nós fizemos. Dos 5, 4 entraram no segundo ano na São Francisco. E um tentou lá mais umas 3 vezes e não conseguiu. Quem entrar. era esse que não entrou? Você? Não, eu entrei. Entrou. Sou advogado, pô. Quer dizer, estudou contabilidade para ser advogado. Sem dúvida. E me formei advogado para ser administrador de empresa. E hoje em dia é queijeiro. Fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho aqui dos queijos. Vamos. Esse aqui, ai, Esse é um grana. é um grana. É grana e ele tem 1 ano de maturação. É italiano, é o quê? Ele é feito a façon des italiens. A façon des italiens. Isso. Você Ele é falou feito que isso do aqui é o mesmo quê? jeito. Deixa eu pegar aqui. Isso Isso é aqui um escarificador. é o quê? O escarificador. Escarificador. Que permite, não vai estragar isso. que Uma coisa permite tão- a gente Escarificar. escarificar o queijo, né? Claro. Então a gente faz desse jeito. Tá vendo? E sai uma lasca de queijo. É. Agora a segunda já é mais fácil, tá vendo? Mas não é para comer esse. Já é para comer? Esse aqui você pode comer, ó, não tem casca. Esse queijo não deve comer com casca. Não, viu, João? não quero. Aqui, ó. Aí, ó. Esse aí. Olha, ó, esse aqui também, ó. C'est délicieux, monsieur. Isso é delicioso. Vocês querem? Vamos ficar na vontade. Então vamos jogar, né? Aí é o seguinte. Eu estou entupido com ele. Pena escarificar um queijo tão bonito. Mas é saboroso, não é? Muito saboroso. Para você tomar, botar assim como antipasto, como... Sem dúvida. Não é? Não, Como- ele serve para ralar, para Tirar gratinar, gosto. fazer molhos. Uhum. E para entalar também. E para entalar também, claro. Mas o Alex já deixou uma aguinha aqui. Ele não incha não, né, no estômago? Não, não. Esse queijo tem pouca gordura, ele é feito com leite padronizado. Então ele tem menos gordura do que qualquer outro queijo que você esteja vendo aqui. Quanto tempo para ele chegar nesse ponto aqui? 1 ano, 12 meses de maturação. Ah, você falou 1 ano, 12 meses de maturação. E aí já está pronto. Sim, aí vem para o mercado. Ele começa mais molezinho e aí vai endurecendo, é assim? Ou não? O queijo quando sai da prensagem, ele é uma massa relativamente consistente. Nesse caso, relativamente consistente porque tem pouca umidade. Claro. Mas, por exemplo, esses queijos, eles têm uma massa bastante semimole, digamos assim. Qual é? O brasileiro tem preferência por que tipo de queijo? O brasileiro gosta muito de buraco, João. Não, eu estou falando no queijo. Qualquer buraco. Mas no queijo. especialmente dos queijos, porque os queijos com buraco denotam que ele tem na sua massa gás propiônico. Aliás, gás carbônico dos fermentos propiônicos. Então, são queijos que são produzidos com leite de vaca que se alimentam de pastagem natural. E aí dá esse gás. Dá. Qual é a vantagem do gás? É um fermento propiônico que produz dentro da massa gás carbônico. O gás procura se expandir dentro da massa, mas não consegue. Então forma as bolhas internas na massa do queijo. Aí vão... Agora, por exemplo, tem o Gruyère, é assim, né? O Gruyère, o Emmental, o Steppe, todos eles são Esse assim. Steppe é da onde? O Steppe é um queijo que os dinamarqueses imigraram no século X lá na Rússia para fazer um tipo de queijo. Um tipo de queijo. Bom apetite. Um tipo de queijo parecido com o Tibo e o Dambo. Mas acontece que por causa do tipo de relva, grama que tinha, fêmea animal e tal, deu esse queijo aí. Bom que é um queijo, aliás. Adocicado, não é verdade? Adocicado e bem tenro, ele é semiduro. Alex, me dá uma... Obrigado. Agora, explica pra mim o seguinte, Disney. Pois não.
Os queijos brancos, como por exemplo, aqui, qual é o que temos aqui? Esse aí é um brie. O brie. Sim. Esse queijo, ele está descascado? Não, né? Não, ele está coberto de mofo branco que é dado pelo Penicillium cândido. Mas essa casca, por exemplo, deve-se comer essa casca? Pode se comer. Ah, é? Pode. Já aquela... Vou guardar só a casca desse aqui pra ti. Essa casca aqui não se deve comer, não é? Essa aqui. Você me faz lembrar de uma piada da Ana Maria que diz pro Manuel: como é, Manuel? Só tu é que gozas? Ô Disney, se você quiser gozar, pode gozar também, pode. Agora, isso é uma coisa curiosa. O queijo branco é menos calórico, tem menos gordura do que o queijo amarelo ou não? Existem algumas falácias a respeito de queijo. E uma delas é essa, que o queijo branco tem menos gordura. Mentira. Mezzo a mezzo. É meio verdade, meio mentira, por uma razão simples. Mas peraí, ou é meio verdade ou é meio mentira. Bom, então fica na coluna do meio, depois você escolhe. O problema é o seguinte: o queijo branco, ele é branco porque ele é feito de massa crua, não cozida. Os queijos amarelos são todos de massa semicozida. Este é branco, é cru, massa crua, quer dizer, não cozido. Não leite cru, hein? O leite cru é o leite não pasteurizado. Eu estou falando do queijo não cozido. Então, esse, por exemplo, o Boursin, o Crotin, o Frescal de cabra, aquele queijo Minas Frescal, branco, são todos de massa crua. Agora, há uma diferença grande, se eu não me engano, eu vou ter até que provar um pouquinho. Até parece que vocês gostam de queijo assim. É o seguinte, há uma diferença substancial entre um queijo Minas e um Frescal, ou não? O Frescal é um Minas, só que não pode ser chamado de Minas, por ele não ser de vaca. O Frescal é o de Minas meio aviadado, digamos. Justamente. Frescal. Frescal. O Frescal porque ele é fresco. E o Crotin? O Crotin é um queijo de cabra também. Você sabe o que é Crotin em francês, não é? É o cocô da cabra. Chama Crotin. Le petit crotte e tal. Não sabia. Não tem nada a ver, cara. É só para indicar que é de cabra, e aprendendo, tá certo. Agora, e a meia verdade que você ia explicar ou a meia mentira? Não, a meia verdade é o seguinte... tem tanta gordura quanto? O problema é o seguinte, ele tem muita umidade. Qual? O branco? O Minas Frescal. E por causa disso, então, sobre o extrato total, ele tem menos gordura do que um queijo prato, por exemplo. Mas se você tirar a umidade dele, ele tem o mesmo teor de gordura do queijo prato. Quer dizer, trocando em miúdos, todos os queijos mais ou menos se equivalem, a não ser a diferença de gosto. Uns são mais fortes, outros são mais... ou não? Não, Jô. Não? Não falai uma tal heresia, por favor. Desculpem, queijo. Isso. O negócio é o seguinte, e como existem diferenças entre os leites, existem diferenças entre os queijos. Claro. E até o processo, tudo isso faz com que o queijo seja de um jeito ou de outro. Eu falava, por exemplo, dessa meia-verdade do queijo. Existem queijos brancos que são muito gordos. Por exemplo, cream cheese. Certo? Filadélfia. Justamente, é um queijo extra gordo. Um outro queijo que também é muito gordo é o mascarpone. E é branco. São queijos brancos. Aquele que o americano gosta muito, que é um queijo de granja, como é que é, meu Deus? Cottage. O cottage? O cottage é o contrário. Ele é branco e é mais magro. E aqueles queijos que não tem gosto de nada, que se usa muito em pastel, em coisa, como é o nome do queijo? Ricota? Ricota não é queijo. Eu logo vi. Não tem gosto de queijo. Eu acertei, sempre que eu como, eu digo, esse troço não é queijo. Não tem gosto de nada. Vamos sentar ali que eu quero fazer mais umas duas perguntas para você. Por favor.